coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente, agora sim, verso 16, vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que é maturidade espiritual? Perfeição. Você poder dizer a alguém, sede meus imitadores. É você viver de acordo com a luz que você recebe. Um dia você não conhecia a verdade. Um dia você não conhecia Cristo. Ou talvez você conhecia, nasceu num lar cristão, mas não conhecia a Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus a quem a sua família segue. E você, ao longo dos anos e do seu conhecimento, você vai tendo contato com a palavra de Deus. O que você deve fazer? Você vai conhecendo novas verdades, coisas erradas que você faz, e você conhece orientações corretas. De acordo com a Bíblia, o que você deve fazer? Você deve esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir rumo ao alvo. O que é isso? Abandonar aquilo que estava errado e começar a fazer aquilo que é certo. Isso é maturidade, isso é santificação. Santificação é o processo de uma vida toda. Só que santificação não é você descobrir uma coisa errada e continuar fazendo aquela coisa errada. Isso não é perfeição. Isso não é maturidade espiritual. E é isso que Paulo fazia. Qual era o segredo de Paulo? Paulo descobria algo, ele ia mudando isso e colocando em prática na sua vida, a ponto de poder dizer no verso 17. E por isso que ele falava, irmãos, não penso que eu já tenho alcançado a perfeição, não. Porque a cada dia ele mudava uma coisa. Mas ele podia dizer a cada dia, porque ele estava nesse processo de mudança. Ele podia dizer o quê? Irmãos, sede meus imitadores. O que ele estava querendo dizer? Façam o que eu faço. Fazer o quê? Esquecer as coisas que para trás ficam. Tudo que eu conheço, que eu não faço, eu agora coloco em prática. Agora, o que Paulo disse com as pessoas que não faziam isso? Olha o verso 15. Verso 15 não, verso 18. Vamos reler ele. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo sempre escrevia suas cartas para o povo depois que ele saía da cidade deles. Paulo ia para uma cidade, convivia com eles um período, pregava o evangelho, estruturava a igreja, deixava anciões e presbíteros e ia para outra cidade. E de vez em quando ele escrevia cartas, dependendo das notícias que ele tinha. E provavelmente ele recebeu notícias de pessoas que estavam vivendo à luz daquilo que ele ensinou. E por isso que ele dizia, sejam imitadores dessas pessoas que ficaram aí também. Só que ele recebeu notícias de pessoas que não estavam vivendo à luz da verdade que lhes foi apresentada. E por isso ele repete aqui na carta e diz, irmãos, eu repito isso mais uma vez para vocês, só que agora eu repito com lágrimas. Em outras palavras, eu estou triste de ter que novamente dizer o que vocês devem fazer. E as pessoas que ouvem e não colocam em prática, segundo eles, são inimigos da cruz de Cristo. Por que você é um inimigo da cruz de Cristo? Qual é a função da cruz de Cristo? É atrair pessoas. Qual é a função de Jesus? Eu vim buscar e salvar o perdido. Como que você carrega a cruz de Cristo com você? Quando você vai a certo lugar e diz, eu sou cristão, você está dizendo, eu sou seguidor de Jesus. Que Jesus? Aquele Jesus que morreu na cruz. Só que você não tem uma vida condizente com o nome que você carrega. O que você está sendo para a cruz de Cristo? Você está sendo um inimigo. Porque a pessoa olha, não, se para ser cristão é ser como você é, eu não quero ser um cristão. Eu prefiro continuar sendo o que eu sou. O que você está sendo? Um inimigo para a cruz de Cristo. Agora eu faço uma pergunta. Você
é um amigo ou você é um inimigo da cruz de Cristo? Eu, na minha vida, eu estou sendo um amigo ou um inimigo da cruz de Cristo? Quais são as características das pessoas que são inimigas da cruz de Cristo? Verso 18, 19. E esse é o verso que mais me chamou a atenção quando eu ouvi e li ele da primeira vez essa semana. O destino deles é o quê? A perdição. Quem é o Deus deles que fala ali? O Deus dele é o ventre na Bíblia de vocês. Nessa versão fala o estômago. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Sabe aquela pessoa que faz coisa errada e tem orgulho em dizer que fez? Eu sou mesmo isso. Tem orgulho do que é vergonhoso. Faz brincadeira do que é sério. É o que Paulo fala aqui. E a última coisa, só pensam nas coisas, o que diz ali? Terrenas. Como é que tem sido a sua vida? Quem é o seu Deus? Sabe que existe uma coisa, uma mesma coisa, que pode levar uma pessoa a ser imitadora de Cristo, e essa mesma coisa também pode levar a pessoa a ser inimiga da cruz de Cristo. É uma palavrinha pequenininha, que se chama hábitos. Os seus hábitos vão dizer se você é uma pessoa que é imitadora da cruz de Cristo ou se você é uma inimiga da cruz de Cristo. Sou eu que estou dizendo isso? Não sou eu que digo isso. Olha quem diz isso. Põe para mim, por favor, aí, pessoal, o PowerPoint. Vou ler aqui embaixo. As ações formam os hábitos e os hábitos formam o caráter. Eu pergunto para vocês, tem como você mudar o seu caráter? Sim ou não? Sim, mas para mudar o caráter você precisa mudar o quê? Os seus hábitos. E como que você cria um hábito? Repetindo ações. Ela continua. Portanto, se não cuidarmos de nossos hábitos, não estaremos habilitados para unir-nos com os agentes celestiais na obra de salvação, nem preparados para entrar nas mansões celestes que Jesus foi preparar. Sabe qual era o tema que eu queria pegar hoje? Trabalho missionário. Por isso que eu preparei aquela pesquisa. Só que adianta eu pregar sobre trabalho missionário se os nossos hábitos não condizerem com isso? Adianta? O que a irmã White fala ali? Não adianta, olha ali, não estaremos habilitados para unir-nos com os agentes celestiais, muito menos para entrar nas mansões celestiais. Pois só entrarão aqueles que submeteram sua vontade e propósito à vontade e propósito de Deus. A pessoa cujo caráter foi provado, que suportou a prova, que é participante da natureza divina, estará entre aqueles aos quais Cristo declara bem-aventurados. Outro texto, pode passar. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. O que é isso? É o processo de justificação e santificação. Como que isso acontece? Dia a dia, Deus opera para a santificação do homem. E olha o que está em vermelho ali. E o homem deve o quê? Cooperar com Ele. Como que o homem coopera com Deus no trabalho de transformação e santificação? Desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Você tem alguma coisa que você precisa fazer no processo da santificação? Tem ou não tem? Tem. O que você deve fazer? Cultivar hábitos corretos. Ela continua. Deve acrescentar graça à graça, e assim procedendo num plano de adição, e olha que bonita essa frase, você adiciona a cada dia um novo hábito, e o que Deus faz? Deus opera por ele num plano de multiplicação. Você adiciona, Deus multiplica. É uma bênção isso daí. Mais um texto. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Tem gente que pensa, não,
Eu vou fazer o Lares de Esperança.